Olá, prezados amigos, bem-vindos ao nosso culto. É sempre uma grande honra, uma alegria poder contar com a participação, a presença de vocês conosco. Vamos louvar o nosso Deus, prestar-lhe o culto, buscar nele o perdão, buscar o consolo e o conforto para a nossa vida diária. Fiquem conosco, assistam este culto e que Deus possa nos abençoar e nos cuidar também nesse momento. Nós cantamos o primeiro hino. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Iniciamos o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também nesse momento queremos nos achegar diante de Deus de forma sincera, humilde, reconhecendo os nossos pecados, confessando os pecados a Deus, aqueles que lembramos e inclusive aqueles que não lembramos mais, e buscar no amor de Deus em Jesus Cristo o seu perdão. E assim buscar para a nossa vida a paz, a alegria que somente Deus pode nos dar. Seguimos de forma responsiva. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda a misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Leitura do Salmo para o culto de hoje, Salmo 147, lemos do versículo 1 até o versículo 11. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Foi Ele quem resolveu quantas estrelas deviam existir e chama cada uma pelo nome. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão.
Cantem hinos de louvor ao Senhor, toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. Ele cobre de nuvens o céu, manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhotes dos corvos quando eles pedem. O que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Até aqui a leitura do Salmo, nós cantamos o próximo hino. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me guia, me guia, me guia. Eu tenho um amigo que me guia, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me salva, me salva, me salva. Eu tenho um amigo que me salva, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Leitura bíblica da Epístola para este culto, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2. Lemos do versículo 1 até o versículo 10. Da morte para a vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Até aqui a leitura da Epístola. Leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje, conforme está escrito no Evangelho de Lucas. Lemos do capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15. O semeador. Uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos.
Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Jesus explica a parábola do semeador. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Confessamos todos em conjunto a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino. A tua palavra é semente, e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando eu certo dia em tua palavra, Senhor, senti que do alto descia o fogo do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Prezados amigos da Palavra de Deus que ouvimos até aqui, queremos destacar e lembrar as palavras do Evangelho de Lucas, quando Jesus conta a parábola do semeador. E quando nós olhamos para a explicação que Jesus dá em seguida, lá no versículo 11 diz o que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. Quando falamos em semear e semente, de saída vamos ver que é muito importante que haja a semeadura, que se semeie a palavra de Deus. E aqui precisamos lembrar que não é apenas função da igreja como uma comunidade, uma congregação ou dos pastores, mas essa missão de levar Cristo para todos, de semear a palavra de Deus, ela é de cada cristão, de cada pessoa
e aí sim, de cada congregação, de cada comunidade, de toda a igreja cristã. Sem semear, não tem como a semente nascer, germinar, conforme vai seguindo a explicação dessa parábola. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é semear a palavra de Deus. Uma forma de semear a palavra de Deus é compartilhando o culto de hoje. E não só este culto, mas tantos outros cultos e mensagens e celebrações que temos nas redes sociais e que nós, com 1, 2 cliques, podemos levar adiante. E podemos ajudar a semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Palavra de Deus tão importante, tão necessária na vida de cada um de nós, tão importante e tão necessária na vida do mundo todo. Portanto, essa é a nossa função. É a primeira coisa que nós precisamos fazer, é semear. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. É verdade, esta é a triste realidade para muitas pessoas. Se nós olharmos nos últimos tempos, com as redes sociais, com a comunicação fácil, quanto a palavra de Deus é pregada, ensinada e chega nas pessoas. E aí nós vamos ver quantos, de fato, ouvem, escutam e creem e vivem a sua fé de acordo com aquilo que foi semeado, de acordo com a palavra de Deus. Mas isso não deve ser desculpa para nós não semearmos. E vamos seguindo o que Jesus então explica na sua parábola. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. É verdade, é uma pena. Pessoas que ouvem, que às vezes se emocionam, se empolgam, e na primeira dificuldade, na primeira tentação que o mundo, o diabo, coloca diante das pessoas, elas abandonam a palavra de Deus. Mas de qualquer forma, precisamos continuar semeando. Por quê? Porque lá no versículo 14, Jesus diz assim: as sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Mais uma situação que daqui a pouco pode nos desestimular a pregar, a semear a palavra de Deus. Mas também não deve ser assim. Precisamos continuar insistindo, porque logo em seguida, lá no versículo 16, Jesus diz assim: e as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Então vejam, nem tudo é coisa ruim, nem todos abandonam a fé, abandonam a palavra de Deus, nem todos rejeitam a palavra de Deus. Muitos ouvem e vivem a sua fé a partir da palavra que ouviram. Então temos motivos o suficiente para sim anunciarmos a mensagem de salvação em Cristo Jesus. O amor de Deus, para que as pessoas possam viver na certeza, na esperança que nós vivemos de um dia estarem no céu. Haverão tempos difíceis, momentos complicados neste semear. Nem sempre essa é uma tarefa simples e fácil, mas vale muito a pena. Ah, pastor, mas na nossa igreja não tem muitas pessoas, nos cultos não tem muita gente, nós somos uma comunidade pequena. Mas não é essa a questão. Claro que quanto mais pessoas estiverem, quanto mais pessoas participarem, melhor é, com certeza. Mas ao mesmo tempo precisamos olhar para aqueles que estão ali. Então, se pela nossa fala, pelo nosso semear, pela nossa atitude, se nós conseguirmos atingir uma pessoa e essa pessoa vier a crer pela ação do Espírito Santo, pela palavra, Deus seja louvado e fiquemos muito felizes com isso. Claro que todo o nosso trabalho, o nosso esforço como cristãos, como igreja cristã, como comunidades luteranas, como comunidades cristãs, precisamos fazer o nosso melhor para que cada vez mais pessoas ouçam sobre o amor de Jesus. Muitas vezes vemos igrejas lotadas, e as pessoas nos questionam: mas pastor, na nossa igreja tem tão poucos, olha naquela igreja. Bom, aí nós precisamos ver a motivação de cada um. O que oferecem lá?
Qual é a nossa função como igreja? É semear a palavra de Deus. Não é simplesmente curar, não é simplesmente enriquecer as pessoas, prometendo curas, prosperidade e essas coisas todas. Isso vem de Deus. Deus, na sua vontade, na sua sabedoria, vai nos concedendo todo o necessário para o nosso sustento e para a nossa vida. Mas a nossa função como igreja é levar Cristo para todos. É pregar a palavra de Deus. Não é nem julgar as pessoas. O julgamento é de Deus. A nossa função é pregar lei e evangelho. É semear a lei de Deus, é avisar as pessoas da justiça divina, da seriedade das coisas de Deus e ao mesmo tempo pregar o perdão, a salvação, o amor de Jesus por cada um de nós. E que assim as pessoas possam seguir um caminho seguro na sua vida de fé, na sua vida espiritual, sem enganar ninguém, sem passar ninguém para trás, sem pregar algo que não existe. Queremos encher as nossas igrejas? É difícil? Acho que não. Basta nós prometermos curas, prosperidade, riqueza, daqui a pouco ameaçarmos as pessoas com o inferno, caso não venham aos nossos cultos. Mas é isso que nós queremos? Que as pessoas venham e participem da nossa igreja, do nosso trabalho por medo? Não, nós queremos que muitas pessoas venham, que encham as nossas igrejas, mas porque elas querem estar ali. Porque acham importante e necessário estar na presença de Deus também nos cultos, na Santa Ceia, na convivência, na comunhão com os irmãos, na fé. Que a motivação para estarmos na igreja seja o amor de Deus, o perdão que Ele nos oferece. E nós, em resposta a este amor, com muita alegria e muita gratidão, vamos então participar da vida da igreja e vamos também ser instrumentos nas mãos de Deus para levar essa palavra, essa mensagem de fé e esperança a cada vez mais pessoas. Portanto, vamos primeiro semear. Essa é a primeira função como cristãos, como igreja cristã no mundo. As respostas, o que vier depois, deixemos nas mãos de Deus. Nos alegremos com aquilo que acontece, com o retorno que nós temos, seja ele muito, seja ele pouco. Agradeçamos a Deus pelos cristãos da terra, pelos irmãos na fé que nós temos e vivamos a nossa vida alegres, felizes, cada um certo de que fez o melhor que pôde, de que semeou o máximo que esteve ao seu alcance e que assim foi um instrumento nas mãos amorosas de Deus. Fiquemos nós firmes na fé, produzamos os frutos que Deus espera de nós. Quando falhamos, quando erramos, peçamos perdão, busquemos a sabedoria divina, e que assim possamos nós viver a fé, a nossa relação com Deus de uma forma alegre, feliz, cheios de esperança de um dia cheios de esperança e alegria de um dia estarmos no céu. E enquanto vivemos neste mundo, que nós possamos de fato semear a palavra de Deus a cada vez mais pessoas. Volto a convidar, compartilhe esse culto, semeie a palavra de Deus a cada vez mais pessoas. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos dê força, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê sabedoria e que possamos semear muito a palavra de Deus. Que assim seja. Amém. Nós vamos orar. Todo-Poderoso e Eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas muitas bênçãos que sem mérito da nossa parte nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e aos demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança unicamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos, afinal, a salvação eterna.
Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente nossa pátria, o seu povo e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Entregamos aos teus cuidados a cada um de nós, as nossas famílias. Ajuda-nos para que possamos ter uma vida feliz e abençoada. Bondosamente defende-nos de toda calamidade, proveniente de incêndio, inundação, guerra, doenças contagiosas, de escassez e fome, de marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuida e faze prosperar a cada um de nós em sua vocação e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Seu Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Por tua misericórdia, Senhor, nós oramos. Amém. Oramos todos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a benção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Chegamos ao final do nosso culto. É sempre bom ter a companhia de vocês junto conosco. Quem quiser e puder, compartilhe este culto junto aos seus amigos nas suas redes sociais, que possamos semear a palavra de Deus em muitos e muitos corações que se voltem a Jesus, que coloquem a sua esperança, a sua fé em Jesus e tenham a vida eterna no céu. Que Deus guarde a todos, tenham todos uma boa e abençoada semana. Para finalizar, nós cantamos o último hino. Santa Bíblia, meu